no dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Naquele dia, os céus serão destruídos com fogo e tudo que há no universo ficará derretido. Porém, Deus prometeu e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. Lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos, pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre este assunto. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das Escrituras Sagradas. E assim eles causam a sua própria destruição. Mas vocês, meus amigos, já sabem disso. Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais e para não caírem da sua posição segura. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Pode sentar. O enfoque desta noite é esse último versículo. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como essa leitura nos falou nesta noite, há algumas coisas que irão acontecer com este mundo. E, na verdade, algumas coisas já estão acontecendo, não é mesmo? Às vezes, mais o papai e a mamãe que estão mais atento aí. Porque quando a gente é criança, é tudo muito lindo, tudo maravilhoso e tudo muito bom, né? Mas essa palavra o Senhor colocou no meu coração. Ela serve para as crianças, mas também para toda a igreja e para mim também, que nos ministra nesta noite. Muitas coisas acontecem na nossa vida, acontecem neste mundo, que nos deixa triste e às vezes a gente fica muito preocupado. Mas quando a gente é criança, a gente não tem tantas preocupações assim, porque o papai e a mamãe acabam assumindo essas preocupações para nós. O que, de certa forma, é muito bom, né? Ter o papai e a mamãe sempre cuidando da gente, assim como o papai do céu cuida de todos. E esse versículo fala o quê? Para a gente continuar crescendo na graça do nosso Senhor. E nesta noite eu tenho uma história para falar para vocês, porque vocês são crianças, mas vocês estão o quê? Crescendo. Hoje vocês estão um pouco maior do que vocês estavam ontem, do que vocês estavam há alguns anos atrás. Tem algumas crianças aí que já estão o quê? Há 9 anos maiores, 6 anos, 7, 10. Tem outras que ainda estão lá no início da vida. E já tem algumas crianças aí, ó, que já estão bem maiores, não tem? Olhando assim, ó, tem umas crianças maiores, outras nem tanto, né? Assim, não é tão grande. Mas ao longo da vida a gente vai o quê? Crescer. E vocês são como o quê? Uma sementinha. A tia Jo trouxe uns desenhos bem bonitos aqui hoje, mas é para contextualizar a historinha para vocês. Vocês são assim, ó, uma sementinha. E existia aqui uma sementinha bem pequena. E ela estava lá dentro do pacotinho, junto com outras sementes. Parecendo aquelas que o papai e a mamãe encontram quando
sementinha esquecida. Eu quero crescer. E aí nessa oração que ela falou com o Papai do Céu, veio um lindo e bondoso jardineiro e pegou aquela sementinha e plantou ela em algum lugar muito bom. Ele falou assim, não se preocupe, chegou a sua hora e eu vou te plantar num lugar maravilhoso, lá na minha casa, tá? E a palavra do Senhor nos diz lá em Salmos que os bons são como árvores que são plantadas lá na casa do Senhor, sabiam? Que florescem nos pátios do templo de Deus. E assim, esse bom jardineiro plantou essa sementinha lá no jardim do Senhor. E ela foi plantada lá, logo ela germinou. E assim como vocês podem ver, ela teve algumas fases na sua vida enquanto ela crescia. Porque primeiro ela era uma sementinha, planta, aí ela brota, vem uma folhinha, vem duas, vem três, e depois já tem muitas folhinhas ali. Ela brotou, ela cresceu. E lá no jardim do Senhor era muito bom, a terra era boa, o ambiente era agradável, era fresquinho, tinha água e um sol que iluminava e ajudava essa plantinha a crescer. Porque agora ela já não era mais uma sementinha, ela era uma plantinha. Só que assim como ela crescia, na nossa vida acontecem algumas situações, igual vocês estão vendo aqui. Nessa imagem só tem sol brilhante, maravilhoso. Tem o que aqui? Chuva, uma tempestade. Assim é a nossa vida. Em alguns momentos vem o que? Algumas tempestades. Só que como eu disse lá no início, quando a gente é criança é tudo muito bom, porque o papai e a mamãe têm um guarda-chuva bem grandão que nos cobre o que? Dessas tempestades. Mas e quem cobre o papai e a mamãe? Papai do céu, os pais deles também. Mas quem cobre o papai e a mamãe? Todos nós. O papai do céu. Mas isso nos isenta de viver algumas tempestades? Não. A gente vai ter dias de tempestades, mas nós também teremos o quê? Dias de sol. E nesse processo dela crescer, ela viu que não é tão fácil assim. Ela queria ser brotada para germinar e se tornar uma árvore, mas durante esse processo ela viu que não seria fácil. Mas aí ela lembrou lá daquele pedido que ela fez lá no início. Não foi ela que pediu para que ela fosse plantada, que ela queria crescer? E aí, ao invés de reclamar, ela falou, não, vou lá conversar com o Senhor. E aí ela foi e decidiu falar com Deus. Todos os dias ela orava e conversava com o Senhor. E ao longo do tempo ela foi entendendo que, igual nessa imagem aqui do sol, vocês podem ver, diferente daqui, ela está maior e ela tem raízes que está bem profunda no solo, bem firme, lá no jardim do Senhor. Então, nesse processo que ela ia orando, falando com Deus, ela viu que esses momentos eram para fortalecer enquanto ela crescia, para que ela pudesse continuar firme e ter raízes profundas em Deus. E aí, durante essas conversas com o Senhor, durante as suas orações, o Papai do Céu foi conversando com ela, explicando, e falou que até Jesus passou por momentos assim, mas Jesus continuava o quê? Parado ou crescendo? Crescendo. E a palavra do Senhor diz que Jesus crescia o quê? Em sabedoria. Crescia em mais o quê? Estatura e em graça. Diante de quem? De Deus e dos homens. E aí nas suas orações, aquela sementinha pensou, é mesmo, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Então eu preciso resistir, continuar conversando com
crianças também crescem assim? Em sabedoria, estatura e graça. Mas tem coisinhas que a gente tem que fazer, não é? Como o quê? Orar, ler a palavra do Senhor. Ah, mas eu não sei ler. Mas quem que sabe ler? Mãe, ou papai, ou irmãozinho mais velho, ou amigo, ou a professora na EBD. E quem já sabe ler, você pode ir lá e pegar uma Bíblia, começar a ler. É lendo que a gente vai aprendendo a palavra de Deus. A gente aprende igual vocês estão aprendendo agora, ouvindo, mas a gente vai aprender muito também lendo. E fazendo mais o quê? Orando. Quem aqui ora, conversa com o Papai do Céu? Isso é muito importante para a gente crescer como Jesus crescia. Jesus ia no templo, ele lia a palavra do Senhor, ele conversava com quem era com os outros estudiosos, ele orava. Na palavra do Senhor, na Bíblia, há muitas passagens que falam que Jesus orava. Inclusive, Jesus orou quando ele estava lá naquela cruz. Aí, naquele momento, ele ainda orou ao Papai do Céu. Ele orava em todos os momentos. Sejam eles bons, alegres ou tristes. Porque eu imagino tanto sofrimento que ele estava passando lá naquela cruz. E ele orou ao Papai do Céu. E aí, com o tempo, ela entendeu que todos esses processos eram necessários e ela foi crescendo como Jesus crescia. Até que chegou o grande dia e ela virou o quê? Uma árvore bem grande, bem bonita naquele jardim. E o que tem nessa árvore aí? Maçãs. E como que a gente chama? Isso, frutos. Tem muitos frutos. Quando a gente cresce, igual essa sementinha, nós também geramos o quê? Frutos. Igual aqui. A coleguinha falou que esse fruto é maçã. Mas e nós? Nós geramos fruto, que é maçã? A gente gera maçã? Não? Que tipo de fruto nós vamos gerar na nossa vida quando a gente está numa vida com Deus? Vocês não sabem o tipo de frutos que vocês têm que gerar no futuro? Conforme vocês vão crescendo? Então vocês vão saber hoje. A Bíblia aqui fala lá em Gálatas os frutos que nós temos que gerar em Deus. Porque quando a gente cresce, nós temos que frutificar. Aqui na casa de Deus, lá na casa de vocês e na escola. Quando vocês estão com a sua vida no Senhor, vocês crescem e frutificam. E os frutos que nós devemos gerar são chamados de quê? Frutos do Espírito Santo. E esses frutos são amor. É claro que esse desenho aqui é diferente, tá? Só para representar o fruto. Amor é um fruto que vocês vão gerar. Qual que é o outro fruto? Alegria. Vocês estão olhando lá para o fruto, né? Alegria. O fruto da paz. Não é para pegar o coco e tacar na cabeça do colega, não. É para ter paz, tranquilidade. Não pode brigar, nem com o irmão, nem lá na escola, com ninguém. Paciência. Olha o tanto de semente nesse mamão. Tem gente que não tem paciência para tirar essas sementes. Será que está frutificando os frutos do Espírito? Quer comer o mamão, mas não tem paciência para tirar essa semente. Tem que ter paciência, esperar. Amabilidade, que é o quê? Ser amável com o próximo, ser gentil. Não é para ser mal educado. Às vezes a mamãe pergunta um negócio, responde assim com a ignorância. Será que é o fruto da amabilidade ali? O coleguinha precisa de ajuda, fala, eu não. Está sendo amável? Será? O fruto da bondade. Ser bom com as pessoas. Isso é muito importante. Estão frutificando? Tem que orar mais. Pelo menos foram sinceros. Isso é muito importante, a gente não pode mentir.
Fidelidade não é uma cebola, é um figo. Fidelidade, ser fiel aos amigos, aos colegas, mas principalmente a quem? A Deus. Será que você é um amigo confiável? Será que seu amigo pode te contar um segredo e você não vai contar ele para ninguém? Será que você vai ser amigo até o fim? Igual a leitura Caio Eduardo leu. No momento das dificuldades, a gente tem que um irmão, um amigo fiel. Será que você vai ser esse amigo fiel no momento da dificuldade de alguém ou você vai ser o primeiro a pular fora? Falar, eu sou seu pai, mas seu amigo não. Corta aqui, né? Que criança faz muito isso. Não quero mais ser seu amigo, corta aqui. Você está com muita dificuldade na vida, não vou ficar do seu lado. Outro fruto é o que? A mansidão. Ser manso não é causar briga, é lá e apartar quando alguém estiver brigando. Então não faça isso. Mas tem criança que é briguenta, qualquer coisinha está brigando. Não pode. E o último fruto é o domínio próprio. Domínio próprio. O domínio próprio é o fruto que existem os sentimentos. Crente tem sentimentos como raiva, alegria, tristeza? Tem raiva? Tem, é um sentimento. Mas como que a gente controla a nossa raiva? Com o fruto do domínio próprio. Às vezes alguém faz alguma coisa, aquela raiva ela vem até aqui, ó. Ela não pode chegar aqui. Ela tem que ficar até aqui. Aí você vai com o domínio próprio. Aí não briga. Às vezes você vai para falar uma palavra. Aí você não fala. O domínio próprio do Espírito Santo vem, põe a mão no seu ombro e fala: não, você é filho de Deus, não pode ficar falando isso, não. Você não pode brigar assim com um colega. Não pode responder a mamãe e o papai. Que coisa feia. Então, é dessa maneira que nós vamos o quê? Crescendo na casa do Senhor. E aí, quando a gente cresce na obra de Deus, seja no momento quando é criança já frutificando, isso tem que o quê? Alcançar outras também. Aqui é um conjunto louvando a Senhor, igual vocês acabou de louvar, alguns minutos atrás. E isso faz parte do nosso crescimento. Lá na casa de vocês, na escola e aqui na igreja. Vocês têm que crescer. Sabe por quê? Ninguém cresce sozinho. Todo mundo ajuda um ao outro. E na casa do Senhor também é um irmão ajudando o outro e uma criancinha ajudando a outra e os irmãos ajudando as crianças. Olha que culto maravilhoso. Imagina se não viesse ninguém. Então é isso aqui, ó, um ajudando o outro. Lá em Efésios 4,16 diz que todo o corpo bem ajustado cresce o quê? Junto e com amor. Cresce com raiva, com ódio, com briga um com o outro? Não. Com amor. Então que as crianças possam crescer como Jesus cresceu, além de ser sábios, ter uma estatura boa ou mediana, né? Vamos ver quando vocês chegarem na fase adulta aí, mas crescendo com graça e sabedoria, e com amor e ajudando um ao outro.